Oi, gente! Hoje nós vamos falar de arcanos com significados semelhantes no tarô. E hoje nós vamos falar dos arcanos que têm o significado comum de ilusão, cada um dentro do seu contexto. E para quem não me conhece, eu sou Cami Bonzani e eu te ajudo a ler o tarô sem depender da intuição. E antes da gente entrar na nossa aula, eu quero te fazer um convite. Você quer aprender a ler o tarô sem depender exclusivamente da intuição? Nos dias 13, 14 e 16 de janeiro, eu vou dar 3 aulas gratuitas na Semana do Tarô Objetivo. Eu vou te ensinar por que muitas pessoas têm dificuldade com o tarô, os 5 passos para leituras claras e mostrar exemplos práticos. Então, se você quer aprender, se inscreve pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e garanta a sua participação, tá bom? Então, vamos falar dos arcanos que têm significado semelhante de ilusão. Primeiro, o arcano do mago. O arcano do mago, ele pode representar também um mágico. E a gente sabe que o mágico, ele faz o quê? Ele faz o truque, né? Um truque. Ele faz parecer que algo incrível está acontecendo, né? Nossa, tirou um coelho da cartola, né? Fez lá uma coisa incrível. Fez aparecer uma carta, né? Na mão da pessoa que estava na plateia, umas coisas assim, né? Mas não tem nada de incrível acontecendo na verdade. Então é como se ele criasse uma ilusão de ótica, né? É um tipo de ilusão. Ou mesmo o ilusionista, né? O mago também pode representar um ilusionista. Então ele está fazendo parecer que algo incrível está acontecendo, mas esta coisa incrível não está acontecendo de verdade. Então aqui a gente tem também a ideia da ilusão, né? Inclusive o mago representa charlatanismo, manipulação, né? Então ele pode fazer ele tem essa habilidade, né, com as mãos, que é um outro significado do mago. Então ele pode usar recursos para manipular, para enganar, né, para enganar os olhos da pessoa que está vendo e também meio que fazer, né, aquela ideia da estratégia do olha o avião, né? A estratégia do olha o avião é para a pessoa olhar para o avião enquanto você tipo rouba a bolsa dela, uma coisa assim, né? Que o pessoal associa isso muito ao governo também, né? Que o governo usa a estratégia do olha o avião. Eles fazem todo mundo olhar para um determinado assunto, uma determinada notícia, para que eles consigam trabalhar, né, em outras coisas, de modo que as pessoas não fiquem sabendo, né, ou não estejam dando atenção para aquilo naquele momento. Então, o mago, ele tem também essa ideia de manipulação, né, habilidade com as mãos. Então, também é como se ele fizesse a pessoa olhar para um outro lado, que é a mesma ideia do mágico, né, ou do ilusionista. Né, até tem o filme Grande Truque, se não me engano é o nome do filme, né? Que é dos ilusionistas, e eles falam assim: por que o ilusionista ele consegue te enganar? Ele consegue te enganar porque você está olhando para o lado errado. E você está olhando para o lado errado porque na verdade você não quer ver. Então é meio que essa ideia do mago. Ele pode fazer, né? Que também a ideia é o mágico, né? A ideia do mágico. Ele usa toda essa habilidade manual que ele tem, né? Porque ele sabe fazer as pessoas olharem para onde ele quer. Então, enquanto a pessoa fica olhando lá para a mão direita dele, por exemplo, a pessoa não está vendo o que ele está fazendo com a mão esquerda. É meio que uma coisa assim. Então, o mago também tem essa habilidade de iludir e enganar os olhos, para que a pessoa olhe para onde ele quer, né? E a pessoa não veja o que de fato está acontecendo. Então também tem essa ideia de ilusão. Outro arcano que traz a ideia de ilusão é o arcano do diabo. E o diabo, ele traz a ideia de ilusão nesse sentido de sedução, né? De seduzir a pessoa, seja para aprisioná-la de alguma forma, para destruir, né? Como a Bíblia fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, né? Pode ser aqui a ideia do diabo. Seja para ganhar algo em cima, tirar vantagem, né? Por oportunismo, enfim, algum interesse lá maligno, enfim, materialista, né?
Então, o arcano do diabo, ele cabe bastante, né, para essa ideia do queijo na ratoeira, né, que para pegar o rato, você coloca lá uma coisa que o rato gosta, ou até essa ideia do canto da sereia, né, que era um canto maravilhoso, né, era tão lindo que os marinheiros, né, os navegantes não conseguiam resistir ao canto da sereia. Então o diabo ele tem muito essa ideia de você colocar algo sedutor, algo muito atraente ou muito prazeroso, né? Ou mesmo a ideia da maçã envenenada, da Branca de Neve, né? Você oferecer algo que parece bom, parece carinhoso, né? Ah, mas era uma senhorinha tão boazinha, veio, né? Muito bondosa, muito carinhosa e me ofereceu uma maçã. Né? Então eu costumo falar que o diabo vende o que você compra, então ele pode parecer, né? Ele pode aparecer dessa forma, né? Como uma senhorinha ingênua, né? Muito boazinha, como uma pessoa muito boa. Então assim, nem sempre essa sedução do diabo, né? Ela vem na forma de um prazer, exatamente, né? Um prazer nesse sentido, um prazer carnal, né? Uma coisa, sei lá, muito gostosa, alguma coisa assim. Não, pode ser nesse sentido também, né? Ai, a pessoa parecia tão boa, parecia tão minha amiga, né? Ou uma pessoa que vai lá e te ajuda. Então pode ser uma pessoa sedutora, uma pessoa muito cativante, né? E no diabo, esta coisa sedutora, cativante, prazerosa, ela é usada ali, vamos dizer que para criar a ilusão, né? Para parecer que está levando a pessoa para um lugar bom, ou que quer dar algo de bom para ela, tem algo de bom para oferecer, mas na verdade é uma ilusão. Uma comparação que cabe muito, né, para o arcano do diabo é o próprio uso de drogas, né? Normalmente a pessoa que usa drogas, né, quando você vai ver assim os depoimentos, e eu até já ouvi um especialista, né, ele explicando sobre o uso de drogas, e ele falou assim que no começo, né, a droga, ela promove um grande prazer para a pessoa, né? Uma sensação de liberdade, um grande prazer. É como se a pessoa tivesse ali no nível 0, né? O normal fosse o nível 0. E usando a droga, ela fosse para o nível 10, assim. Ela é muito elevada, né? Na sensação de prazer e tal. E aí, com o tempo, essa sensação de prazer, ela vai diminuindo, né? Ao mesmo tempo em que a pessoa vai se tornando dependente. E mesmo assim, né, nesse processo todo de usar drogas, né, desde o começo a pessoa ela já está sendo consumida, ela já está sendo destruída, mas ela não percebe, que é muito semelhante também ao relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo, principalmente com narcisistas, eles tendem a ser muito sedutores no começo do relacionamento, né? Eu já falei bastante sobre isso, né? Relacionado ao arcano do diabo, que eles tendem a ser muito sedutores, né? Elogia, engrandece a pessoa, faz a pessoa se sentir especial, né? Ah, eu nunca conheci alguém como você, né? Nós somos melhores amigos, né? Você é a pessoa mais especial da minha vida, nananã. Então, assim, no começo eles bajulam muito, dão presentes, né? Ou pode, enfim, ajudar bastante a pessoa, estar muito presente em momentos difíceis. E justamente, né, semelhante à droga, né, como se desse um grande prazer no começo, mas para ir criando este laço de dependência, né, para depois eles pegarem e como que dominarem a pessoa, né, que até aqui a ideia do arcano do diabo, que tem o homem e a mulher acorrentados, né, aos pés do diabo. Então aqui a ilusão, né, ela vem muito como uma sedução, como algo prazeroso, algo muito gostoso, ou que nem eu falei, até uma pessoa que ela é muito cativante, muito legal, parece muito boa, né? Vem como algo que parece muito bom. Esta é a ilusão que o diabo cria, né? Para atrair a pessoa e aprisioná-la. Então aqui a gente tem também a ideia de ilusão no arcano do diabo. Outro arcano, né, que fala claramente de ilusão é o arcano da lua. E na lua, a ilusão ela pode estar acontecendo tanto para o sentido positivo como para o sentido negativo. Ou seja, pode ser que a pessoa esteja fazendo parecer que algo é bom e não é,
e pode ser que a pessoa esteja fazendo parecer que algo é ruim, né, o que é mal, e não é, né? Isso pode ser uma pessoa, pode ser o sistema, né? Pode ser qualquer coisa, enfim, alguma coisa que está parecendo que é boa, mas não é, ou uma coisa que está parecendo que é ruim, mas não é. Então a Lua, ela tem a ideia de fazer parecer o que não é. E pode ser uma pessoa também que está criando ali uma ilusão, um engano, pode ser uma mentira, né? A pessoa mentindo mesmo. No arcano da Lua, a pessoa ela está no escuro, então ela não consegue discernir o que é o que, né? Então aqui vamos dizer que o vendedor ele consegue vender gato por lebre, né? Porque você estava no escuro, você não conseguia saber se era gato, se era lebre, é uma coisa assim, né? E a Lua ela também pode falar quando tem tipo a sombra no quarto da criança, né? Por exemplo, tem umas sombras que parecem fazer fantasmas, né? Parece que são monstros assim, mas não tem nenhum fantasma, né? Então também tem essa ideia de ilusão, de fazer parecer que algo é assustador, né? Ou que é terrível, ou que é perigoso, alguma coisa assim, e não é, né? Então aqui também seria a ilusão para o sentido negativo. No arcano da Lua, né? No arcano do diabo, a gente pode ver que a gente tem pessoas com rabo e chifres, né? Aqui como que querendo destacar esse lado animal do ser humano, né? Como se esse lado animal ele estivesse dominando a pessoa, né? Agora, no arcano da Lua, a gente tem os animais, né? E a gente só tem os animais, a gente não tem nenhum uma representação, vamos dizer, de um lado racional ou de uma parte racional. Então, é como se quando tem o ser humano, você tem uma representação do lado racional, que nem na carta da força, por exemplo, você tem a força, né? Aliás, você tem a mulher, né? Representando o lado racional, e você tem o leão representando o lado animal. No arcano do diabo, você tem a mulher e o homem com rabos e chifres, né? E eles estão, então, aqui, vamos dizer, tem aqui uma racionalidade, mas o lado animal como se estivesse predominando, dominando sobre o lado racional, né? E na Lua, você nem tem o lado racional. Então, aqui, quando você chega na Lua, é como se fosse um nível de profundidade, você tivesse alcançado, ou se aprofundado tanto, né? Vamos dizer, no inconsciente, ou na alma, no subjetivo, neste lado, né, subjetivo, inconsciente e tal, tão profundo que aqui a razão ela já não tem mais controle. Aqui a razão ela já não acessa ou ela acessa muito pouco, né? Então é como se você, por exemplo, você podia dizer, né, que os animais eles não sabem que a Lua não tem luz própria. Então aqui a pessoa, a Lua ela tá enfatizando, né, ou trazendo este lado do ser como se ele fosse tão profundo, que a única forma que ele consegue responder é de forma instintiva. Aqui a razão ela não tem vez, né? Você não consegue discernir aqui o que é o que, você não consegue discriminar as partes. Então é como se raciocinando você consegue discriminar as partes de um sistema, que é o que o naipe de espadas faz, né? Mas na Lua, nesse nível de profundidade do subjetivo e do inconsciente, você não consegue discriminar as partes. Você não consegue saber mais o que é o que ali, né? Então é como se a única forma possível de responder ou de reagir aqui fosse através do instinto, né? E os animais, né, que nem eu tô falando, que aqui no arcano da Lua, né, só tem os animais, eles não sabem que a Lua não tem luz própria. Então, isso pode representar assim, que é como se fosse, né, a resposta primeira que uma pessoa tende a dar para uma situação, né, ou frente a um evento. É a resposta mais instintiva. Então, é como se fosse, ou, né, pode ser uma resposta, vamos dizer, que a pessoa ela tem alguma consciência de que ela está fazendo aquilo, mas ela não consegue controlar. Então, imagina, né, por exemplo, uma pessoa que ela é muito carente mesmo, né, uma pessoa que ela tem lá, enfim, uma grande falta na vida dela, por causa do seu histórico, as coisas que ela viveu. E essa pessoa carente, ela sucumbisse facilmente a um elogio. É como se alguém elogiar ela,
ou uma pessoa ser gentil com ela, mexesse em feridas muito profundas, né? Mexesse num lado dela muito, muito profundo, porque tem a ver com questões emocionais, né? Da alma, né? Ou que estão ligadas ali à vivência dela, à experiência dela de existir, né? Muito profunda de tudo que ela viveu, toda a falta que ela tem. Então é como se, quando uma pessoa é gentil com ela ou uma pessoa elogia, essa parte emocional dela, né, que está, vamos dizer, muito ferida, respondesse automaticamente e ela se encantasse com esse elogio. E nem ela conseguisse ter muito controle, mesmo que ela parasse para pensar sobre isso, né, de forma racional, ela não consegue controlar muito esse encantamento, ela sucumbe, né? Vamos dizer que ela sucumbe, né? Então aqui é como se fosse essa ideia dos animais se encantando com a lua. A primeira resposta, ela é instintiva. E nesse caso, né, é como se fosse muito fácil a pessoa ser iludida, ela ser enganada, ela cair numa ilusão, porque aqui ao lado emocional e todas as questões emocionais e todas as questões do inconsciente, elas estão muito fortes, elas estão muito presentes, elas estão regendo, né? Elas estão no controle. Então tem essa ideia, né, de ilusão na lua. Tem uma ideia de ilusão na lua também no sentido de simulação, que aí é muito associado à arte, né? E por isso que a lua ela também pode representar a arte de um modo geral. Porque, né, por exemplo, o ator o ator finge que é lá, né, o personagem que ele está interpretando, né? A pintura, ela simula, né? Então, por exemplo, a pintura da borboleta não é uma borboleta. Então você tem uma simulação, né? A música, eventualmente, ela conta uma história que não aconteceu, né? Ou mesmo as metáforas, né? Às vezes a metáfora, ela fala de uma forma ondulada e subjetiva do que pertence ao reino do sentir. Então a metáfora, ela já tem, vamos dizer que uma linguagem, né, mais fantasiosa, né, algo assim. Então também a lua, ela fala de ilusão nesse sentido, né, no sentido da própria arte. E também, né, a lua fala da intuição. E o que acontece com a intuição? A intuição, ela pode ser facilmente confundida com a imaginação, né? A pessoa teve uma imaginação e acha que foi uma intuição, ou teve uma intuição e acha que foi uma imaginação, justamente porque ela não consegue ter esse discernimento claro no arcano da lua, né? E nós temos também dos arcanos maiores, um outro arcano que vai falar de ilusão, que é o arcano do louco, né? Então, porque o louco ele pode representar a própria loucura, a falta de lucidez, né? Então é a pessoa lá pensando que ela é Napoleão Bonaparte, né? Ou eu sou Deus, ou eu sou a Rainha Elizabeth, uma coisa assim. Então, na lua, a pessoa ela pode saber que está no escuro, né? Mas ela também pode estar se iludindo como os animais, como eu falei, com o brilho falso da lua. Agora, no louco, a pessoa não tem a menor noção, né? A pessoa não sabe de nada. O louco, ele me lembra bastante, né? Para quem conhece, a música do... Deixa eu lembrar o nome dele. A música do Oswaldo Montenegro, né? Que é o Bandolins. Eu não sei se vocês já viram, né? Uma pessoa tipo louca, né? Uma pessoa que tem problema mental, dançando na frente de uma loja de música, né? Antigamente tinha essas lojas tanto de disco, né? Como loja de CD depois. E não sei se vocês já viram, né? Mas aqui na minha cidade acontecia de às vezes ter essa pessoa que ela começava a dançar, né? Na frente da loja, né? A loja ficava tocando música e ela começava a dançar lá, né? E isso lembra muito louco, né? E me lembra essa música do Oswaldo Montenegro, do Bandolins, que ele fala, né? Que a pessoa está lá dançando, né? Na música ele fala, né? Valsando como valsa uma criança. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Me lembra muito essas pessoas, né? Que tinham problemas, né? Problema mental, enfim. E a pessoa começava a dançar na frente da loja. Então é como se ela tivesse, né, vivendo num mundo ali só dela, né? É um mundo que só ela sabe que existe, que só ela conhece, mas ela se sente meio que feliz, né, naquele mundo, ou pelo menos parece que está feliz.
né? Então é como se o louco ele estivesse vivendo nesse mundo de ilusão, né? É um mundo, enfim, ali da imaginação dele, mas ele tivesse, enfim, contente, né? Ou não faz a menor ideia do que está acontecendo em volta, né? Mas está lá, vamos dizer, no mundinho dele, né? Tanto que o louco ele pode representar, né? Distúrbios mentais mesmo, né? Delírio, devaneio, né? Então ele também tem essa ideia de ilusão nesse sentido. E nós temos também, né, nos arcanos menores, você tem o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas, ele é parecido com o arcano do Diabo, não necessariamente ele está representando a ilusão, né? O Cavaleiro de Copas, semelhante ao Diabo, ele pode estar oferecendo algo sedutor, né? Algo para atrair a pessoa. Mas não necessariamente este algo ele vai ser mentira, ele vai ser ilusão, né? Mesma coisa o diabo, né? O diabo ele pode sair em situações que tem algo que é muito prazeroso, que a pessoa gosta muito, mas não necessariamente que alguém está oferecendo esta coisa, né, para levar a pessoa para o buraco, né? Não necessariamente. E o Cavaleiro de Copas também, ele pode estar oferecendo algo sedutor, algo atraente, querendo convencer a pessoa, né, a fazer alguma coisa, mas essa coisa pode ser verdade. Então aqui a gente, né, vamos dizer que a gente pode considerar as duas possibilidades, pode ser verdade e pode ser ilusão. E também, né, no arcano do 7 de copas, no arcano menor, nós temos aqui uma ideia de opções também. E é como se a maior parte dessas opções, no 7 de copas, a maior parte é ilusão, né? Então tem até no baralho da Serena Fica que ela representa o 7 de copas como uma vitrine, né? E é como se fosse uma vitrine assim, que você vê várias roupas bonitas, né? Você vê uma vitrine linda, nossa, que linda essas roupas, nananã. Mas aí você entra na loja para provar, né? Vamos dizer que você entra para provar as roupas e nenhuma fica boa em você, né? Ou de repente só fica boa lá, essa blusinha aqui ficou bonita, né? Mas as outras não servem, né? Não cai bem em você. Então é meio como que essa ilusão da vitrine, né? Parece muito bonito, muito atraente, mas quando você vai ver, a maior parte, né, dessa vitrine, né, do que a vitrine está oferecendo, não serve para você de fato, né? Ou mesmo uma vitrine de doces, tudo é muito lindo, que bonito, esses bolos, tal, né? Mas você entra e você vê que você não gosta, às vezes, do sabor, ou não é tão gostoso assim, não é tão bom assim, né? O 7 de copas também tem essa ideia de você vender um produto, né? Do marketing, você oferecer uma coisa, né? Como se você estivesse vendendo, por exemplo, esse shampoo, né, ele vai deixar os seus cabelos sedosos e brilhantes, tal. Só que aí a pessoa compra o shampoo, né, e vamos dizer que ele não cumpre a promessa, né? Então o 7 de copas também tem essa ideia da promessa, que pode ser verdade ou não, né? Porque aqui que o 7 de copas, ele tem essa ideia de que várias opções, você tem várias opções, e a maioria delas não serve, mas uma delas serve, né? Que é diferente do 9 de copas, por exemplo. No 9 de copas, você tem muitas opções e todas elas servem, né? No 7 de copas, não. Então, eu até costumo comparar o 7 de copas com esses jogos, né? Estilo Silvio Santos, assim, que você vai virando lá os quadradinhos, né? Aí você virar o quadradinho lá, você ganha um carro. Você virar um quadradinho, você ganha, né? Sei lá, uma casa. Mas dependendo do quadradinho que você vira, e a maioria dos quadradinhos não vai ter prêmio nenhum, e dependendo do quadradinho que você vira, você ainda perde lá o carro que você ganhou, perde o prêmio que você ganhou, né? Então, o 7 de copas, ele é meio essa ideia, né? Dentre essas opções, tem várias que são ilusórias, tem várias que são enganosas, mas eventualmente uma pode servir, né? Mas também tem essa ideia no 7 de copas de ilusão, e ele inclusive pode sair, né? Representando que uma coisa é ilusão, não falando só das opções, mas falando que uma determinada coisa, ela é ilusão. Então, nós temos estes arcanos com significados semelhantes de ilusão, cada um com o seu contexto. Por isso que quando sai um arcano, né, a gente não deve ler só de forma
muito simplificada, né? Vamos dizer assim, simplificando muito. A é sim, A é não. Você tem que entender o contexto, né? Porque o tarô está falando, o tarô fala através de símbolos. A gente não tem uma carta escrita sim, uma carta escrita não. Então, quando o tarô envia um arcano, tem um porquê dele ter enviado aquele arcano. E você precisa entender o contexto para entender a resposta. Tá bom? Então, mais uma vez, eu te convido a se inscrever para a Semana do Tarô Objetivo, onde nós vamos ter 3 aulas exclusivas, muito legais, muito especiais. Se inscreve pelo link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.